Olá, eu, Luan Augusto e Alice Reis, ambos do 31B, iremos falar nessa apresentação detalhadamente sobre o saneamento básico na contemporânea sociedade brasileira. Escolhemos esse tema por causa de sua grande relevância e temporalidade em todo o país, demonstrado principalmente nas comunidades carentes e que não há uma correta distribuição de água e coleta de esgoto, também pela grande poluição dos corpos hídricos em todo o país, pelo agravamento da situação na pandemia em que muitas pessoas de baixa renda não possuem condições necessárias para se prevenir ao Covid-19 e também pelo incidente no início do ano no Rio de Janeiro, em que toda a população foi exposta à água poluída em suas casas. Saneamento básico é um conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente. Vale ressaltar que essas medidas são de teor governamental, ou seja, o governo possui a obrigação de expandir essas medidas para toda a população. A proposta geral do saneamento é aumentar a qualidade de vida de todos os cidadãos, melhorar a economia do país, preservar doenças e promover a saúde. Por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, falta de informação, por não haver palestras, discussões sobre o assunto, a população possui uma visão muito reduzida sobre o que é o saneamento, de fato. A população entende que o saneamento é um privilégio das grandes classes e que é somente serviço à água potável, coleta de lixo e tratamento de esgoto. No entanto, é de importante debate dizer que o saneamento básico é um direito constitucional. Ou seja, existe uma lei que diz que todo cidadão tem direito aos serviços do saneamento básico. Essa lei possui tópicos e diz que cada cidadão tem o direito de limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Entende-se que, já que é lei e um direito constitucional, o cidadão que não tem acesso a esses serviços possui o direito de se impor e ir atrás deles. Levando em consideração que boa parte da população sofre por falta de saneamento básico e por ignorância no assunto, fazendo com que eles não reconheçam o seu direito e a importância desse processo dentro de um país, de uma sociedade, dos grupos sociais, agora vamos debater a importância do contexto, dos serviços, do saneamento dentro da sociedade. A qualidade de vida dos grupos sociais com certeza aumentaria se houvesse saneamento em todas as regiões. Uma melhora na educação seria visível, já que um ambiente colegial, universitário, com um bom recurso hídrico, geraria conforto aos profissionais que ali trabalham, como os professores, coordenadores, diretores e também nos alunos, fazendo com que a produtividade de cada um deles aumentasse. A diminuição da mortalidade infantil, já que pesquisas mostram que grande parte das crianças elas morrem por doenças hídricas, a expansão do turismo, já que um país ele é visto como desenvolvido ou não desenvolvido também por seu saneamento básico, já que um turista ele vai analisar se o país ele é confortável, se o país ele é limpo, se o país ele tem suporte para os seus cidadãos, também vai ter suporte para quem vem de fora e assim aumenta o interesse turístico dentro desse território. Preservação dos recursos hídricos e a preservação do meio ambiente como um todo. Para facilitar o entendimento no assunto, foi colocado em tópicos os principais termos abordados dentro do contexto do saneamento básico. E também esses tópicos vão ser debatidos sobre pesquisas feitas no nosso território, ou seja, no Brasil. Sobre água, 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Então, são 35 milhões de pessoas que não têm acesso ao seu direito. Em 2016, foi feita uma pesquisa que diz que 1 em cada 7 mulheres não tinha acesso à água e 1 em cada 6 homens não tinha acesso à água. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água. Por isso, justifica o fato de grande parte da mortalidade infantil ser por conta de recursos hídricos, ou melhor, pela falta dos recursos hídricos. 6,7% das crianças e dos adolescentes não possuem sistema de água dentro de suas casas. Isto é, não possuem encanação, água potável e outros recursos.
Outro tema de importante debate é o esgoto. Uma pesquisa diz que quase 100% dos brasileiros não têm acesso à coleta, que faz parte da limpeza urbana. 3,1% de crianças não têm sanitário em casa. Isso é um ponto importante de debater porque, levando em consideração que não tem acesso ao sanitário em casa, a criança usa o meio ambiente como esse recurso, trazendo doença para ela e também para a natureza. Sobre saúde, em 2018 foi feita uma pesquisa que diz que mais de 230 mil internações foram feitas por doenças de veiculação hídrica. Mais de 230 mil pessoas foram internadas com doenças causadas por água ou pela falta de água. E também em 2018, outra pesquisa diz que 2.180 óbitos foram em razão de doenças de veiculação hídrica. Então, foram 2.180 pessoas que morreram por doenças causadas por água. Por que o saneamento básico é um bom tema para o Enem? Algumas pesquisas apontam que os temas para o Enem são baseados em leis sancionadas no primeiro semestre daquele ano. Ou seja, projetos ou leis, porque podem ser só projetos, aprovados no início do ano, no primeiro semestre, são bons temas para ser debatido na redação do Enem. Vamos aos exemplos. 1. A Lei contra o Feminicídio em 2015 foi sancionada no primeiro semestre desse ano e o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2. Lei Geral das Religiões, sancionada no início de 2016. O tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Como já dito, pode ser apenas um projeto ou uma lei. Exemplo, em 2019, Agora, um pouco sobre como o tema do saneamento básico pode ser cobrado no Enem 2020. Pode-se fazer uma abordagem que cobre do candidato estratégias para melhorar o saneamento básico no Brasil, como esse aqui dos desafios para melhorar o precário saneamento básico brasileiro. Pode-se também abordar de uma maneira mais geral, somente com o saneamento básico no Brasil, que já aborda diversas interpretações e análises. Pode-se também fazer uma análise mais direta à água, como esse aqui da qualidade da água no Brasil, e também sobre o perigo da crise hídrica, também já citado. E eles podem também fazer uma abordagem mais geral sobre o, sanea, o saneamento básico e o seu objetivo, que é a promoção da saúde. Como essa que eu trouxe aqui do Albert Georgi, que é um famoso médico húngaro, que ele diz: a água é matéria e matriz da vida, mãe e meio, não há vida sem água. Alguns dados também, como esse do Instituto Trata Brasil, que diz que 48% da população não tem coleta de esgoto, e esse outro também do Instituto Trata Brasil, que diz que 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Pode-se citar também leis, como a Lei de número 11.445, dona de 2007, que prevê o saneamento básico a todos os cidadãos brasileiros e também está previsto na Constituição Federal. E uma citação de atualidade que pode ser o caso do Rio de Janeiro, que no início do ano uma grande parcela da população recebeu em suas casas água poluída, graças à SEDAI, que falhou aí nos padrões para o abastecimento do estado. Concluindo agora nossa apresentação, com todos esses fatos e argumentos apresentados, pode-se concluir que o tema é extremamente relevante e atual e que desde os primórdios do nosso país, uma grande parcela da população sofre com essa falta de saneamento básico e até hoje, no ano de 2020, isso é bem constante e pertinente em toda a sociedade. Nos últimos 10 anos não foi cobrado nenhum tema relacionado a isso, relacionado à água, a saneamento básico e etc. É, Como Alice citou, o sancionamento da lei do marco legal do saneamento básico, que também é uma prova de que isso pode ser cobrado, e pela atualidade do agravamento da situação pela pandemia do coronavírus, em que uma grande parcela da população não tem nem água para se prevenir ao Covid-19.